Olá, eu sou o Carlos Correia Santos e se você acompanha o meu trabalho, você sabe que eu sou terapeuta multidimensional. Sou psicanalista, psicopedagogo, músico-terapeuta, psicoembriólogo em formação contínua, socorrista em saúde mental, especialista em inclusão, especialista em autismo. E nesse vídeo vou voltar para um universo em específico que me mobiliza demais. Justamente o universo da psicoinclusão, que é o universo que cruza, né, a relação entre as questões do psiquismo e as questões da mediação relacional com a pessoa com deficiência. Vamos falar de capacitismo, mais um extrato do capacitismo muito específico, capacitismo familiar e também desobediência existencial. Capacitismo familiar, Carlos? Capacitismo familiar. Precisamos antes, claro, lembrar o que é o capacitismo. Essa triste realidade. O capacitismo é toda ação, toda atitude de desrespeito à condição humana da pessoa com deficiência. Não conceder à pessoa com deficiência o direito de ser como ela é, né? Tratar a deficiência como doença, como algo a ser superado. E isso acontece dentro do ambiente familiar. O grande problema é que quando isso acontece, e acontece muito dentro do ambiente familiar, vem embrulhado em papéis de afetividade, papéis decorados, bonitos, supostamente bonitos, de afetividade. Não, eu não vou permitir que meu filho ou minha filha faça isso ou aquilo, porque pode ser perigoso, ele pode ser atacado, ele pode ser maltratado. Não, 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 meu filho, minha filha, você vai ficar aqui em casa, não precisa fazer isso. Para que se expor dessa forma? Preserve-se. Camuflagem social. A camuflagem social é, né, indicada, né? Eu tenho um paciente cuja mãe indicou camuflagem social, um paciente com autismo indicou camuflagem social a vida toda para esse filho. Capacitismo familiar, porque no final das contas, esse pai e essa mãe, e sim, eu creio que isso é feito com real amor, com real intento de proteção, mas no final das contas, esse pai e essa mãe estão limitando a condição humana deste filho ou desta filha, estão impondo construções de entendimento para esse próprio filho, para essa própria filha, de que eles são limitados, inferiores, que precisam tomar cuidado constante com a vida, que não são seres humanos incluídos no todo humano, né? Isso é problemático, porque quando isso acontece no seio familiar, isso acontece no primeiríssimo universo de descoberta humana, de experimentação humana, no primeiro lugar de entendimento de segurança humana. Ali nesse lugar está sendo informado que a deficiência é um fator a ser cuidado, a ser disfarçado, a ser manejado dessa ou daquela forma. É capacitismo familiar. Então, pais e mães, vocês precisam olhar para isso com muita coragem, precisam enfrentar isso com muita coragem. Atentem-se a essa questão. Eu não duvido do amor de vocês e nem faria isso jamais, é, especialmente por conta da minha experiência longa com vocês. Mas vocês precisam entender essa questão. Para nós terapeutas, para professores, é muitíssimo complicado quando nós traçamos estratégias, quando nós traçamos planos de atuação, mediação, intervenção, que ao chegar em casa, né, as nossas ações são postas em prática, e ao chegar em casa, esse ser, esse menino, essa menina, este jovem, esta jovem, vão encontrar capacitismo na família. Se não na mãe, no pai, num tio, num avô, num primo. As famílias precisam se reunir e conversar sobre isso, que também é outra questão, né? A deficiência é tratada como um estigma, como uma questão que fica em silêncio. As famílias precisam se reunir e conversar e apontar essa questão. Coloquem esse vídeo para ser assistido em família. Parem, não façam isso. Não tratem os seus filhos
as suas filhas, os seus parentes com deficiência, com capacitismo, né? Com excesso de ações limitadoras dentro do ambiente familiar. Como é que ele faz quando ele vai para a rua? Que proatividade ele pode ter na vida exterior, se no lugar primeiro da vivência dele, no lugar para o qual ele sempre volta, ele encontra esse capacitismo. E aí isso gera também o segundo ponto que eu queria mencionar, desobediência existencial, que é quando a pessoa com deficiência é direcionada para caminhos supostamente protetivos, não faça isso, não faça aquilo, não vá por aí, isso não é para você. E aí a pessoa vai, faz, ela quer viver experiências humanas, e isso gera uma raiva nos familiares, gera um aborrecimento, porque aquele ser está fazendo desobediência existencial. Eu posso citar um caso sem dizer nome, claro, mas de uma paciente que eu tenho, que é uma pessoa usuária de cadeira de rodas, e que ao casar incomodou a família, casou com uma pessoa com deficiência também, e incomoda a família. Mas como assim? Como é que vocês vão se virar? Vocês dois têm deficiência? Que ideia é essa de casar? Ao engravidar, incomoda a família. Como engravidar? Vocês não conseguem cuidar nem de vocês, vão cuidar de uma criança? E é um casal que mora só, que é independente, mas que é alvejado pelo capacitismo familiar e que é apontado como desobedientes existenciais. É desobediência existencial. A sua existência é sobre ser uma pessoa limitada. Você tem limitações, você não pode procurar independência, porque isso vai no final das contas, porque é também sobre isso vai trazer incômodos para a gente vai ter que resolver coisas. Olhem para isso. Isso é muito complicado, isso é muito impiedoso com a pessoa com deficiência. Todo o trabalho de amor que se pode dar a uma pessoa com deficiência é ofertar a ela o máximo de condição de independência. E eu falo isso em qualquer circunstância de deficiência, em qualquer nível. Claro que há casos em que a mediação vai precisar existir e ser constante, mas mesmo nesses casos em que há necessidade de mediação constante, como um autismo severo, como um DI profundo, você tem que oferecer a essa pessoa o máximo de possibilidade de independência, momentos dela independente, sim. Do contrário, quando isso acontece dentro do núcleo familiar, é capacitismo familiar. E quando essa pessoa mostra capacidade e vontade de ter vida própria e independente e é tolhida, contestada, maltratada, desrespeitada, é sobre apontar nela desobediência existencial. O que é a desobediência existencial? Você, pessoa com deficiência, você foi feita para isso, para ser cuidada. Não pode querer ser independente. Porque se você insiste nisso, você nos aborrece e você traz problema. Revisem esse pensamento, tá bom? Até o próximo vídeo e sempre lembrando que inclusão, psicoinclusão, respeito às questões psíquicas, atenção às questões psíquicas é uma questão de afeto e de respeito social, tá bom? Eu fico nervoso, eu fico até embolando as palavras. Inclusão, psicoinclusão, relação com as questões do psiquismo é uma questão de afeto e respeito social. Um grande abraço, até o próximo vídeo.